Olá a todos, novamente sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente a ISKCON. Meu nome é Mahakrishnanam e nós temos o objetivo nesse canal de fazer comparações entre a sabedoria milenar dos Vedas pela visão do Gaudiya Vaishnavismo, ou popularmente conhecido como hinduísmo, a seção mais elevada dos Vedas, que é o monoteísmo ou Vaishnavismo, comparando com o conhecimento acadêmico, teológico, empírico da sociedade ocidental, ok? Então esse é um vídeo bastante especial e a gente vai estar estudando o que é o karma. Eu me lembro quando eu entrei na instituição ISKCON, no começo do ano 2000, eu tenho um grande amigo, o Guilherme, que quando ele distribuía os livros de Prabhupada nas ruas, ele perguntava para as pessoas, né? Você sabe o que é o karma? O karma de comer, de beber ou de assoprar? Era algo assim. Então, ele abordava as pessoas com essa pergunta esdrúxula, e especialmente porque na época nós tínhamos um livro muito bom, um livro de pocket, um livro de bolso, chamado Karma, né? Tinha capa azul, um livro bem interessante. Então essa videoaula aqui a gente vai abordar qual é o conceito de karma, lei de ação e reação de acordo com os Vedas. Muito se fala sobre o karma, né? Ah, fulano é meu karma. Ah, não, isso é o meu karma. Essa situação X é meu karma. Isso é o meu karma. Então vamos ver o que os Vedas, na sua fonte primária, fala sobre o karma. Vamos ver o que é o karma na sua raiz original, na sua fonte original. Lembrando que essa palavra karma vem da raiz krim, sânscrito, quer dizer ação, trabalho, atividade. Então já pela própria palavra karma, nós vemos que é um conceito, que é algo que já está totalmente embrenhado, que nasce da cultura védica, mas depois, como tudo, né, é apropriado pelas pessoas e pelo em geral. Então vamos lá? Sim! Essa é a edição volume 50 do nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Então esse é a 50ª vídeo aula que nós estamos podendo apresentar ao público, e com muito orgulho o YouTube nos comunicou que nós já temos mais de 100 inscritos, o que é um número muito significante, muito expressivo e bastante significativo na sociedade. Já temos 100 inscritos em nosso canal. Hare Krishna. Então aqui nós, o estúpido que vos fala, nós estamos pensando profundamente sobre o assunto. O que é o karma? O que é a lei do karma? Então uma resposta direta e objetiva a essa pergunta, o que é o karma, ela é feita por Arjuna na Bhagavad Gita, no capítulo 8, no verso 1, Kim Karma. Então Krishna está perguntando para Krishna. Ele faz outras perguntas também, o 8º capítulo abre assim. Então Arjuna, o guerreiro, ele está querendo saber o que é o karma. E Krishna, de maneira muito direta, objetiva, também responde com a seguinte resposta: a ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas chama-se karma, ou atividades fruitivas. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo, pensando e falando, basicamente através do nosso corpo sutil, isso está gerando, isso está construindo, isso está criando o nosso próximo corpo. Da mesma forma que um casal, né, um jovem casal de marido e esposa recém-casados, ou melhor, antes de casar, talvez, eles estão pensando em construir uma casa. Então eles pensam como vai ser a casa e eles projetam o desejo de como é que vai ser essa casa. Aí eles veem no banco quanto eles têm para construir essa casa. Então, baseado
nesse desejo, na quantidade monetária, no recurso econômico que ele tem guardado no banco, eles vão poder construir a casa. Então, mais ou menos isso, através dos nossos pensamentos, desejos, através do nosso punya, da nossa cota de atividades piedosas, nós vamos receber um próximo corpo. Não é apenas isso, a coisa é bem mais complexa, é uma descrição geral, simplificada, e ainda tem que se tem que se levar em consideração a influência dos gunas, dos modos da natureza. Bom, essa foi só uma primeira reflexão básica, uma resposta direta já de Krishna Bhagavad Gita. O que é o karma? É a ação que vai desenvolver, que vai desencadear os próximos corpos, o desenvolvimento dos próximos corpos na próxima vida. Ou seja, o karma está relacionado intrinsecamente com a lei de transmigração da alma, Dehanta Praptir, como Krishna explicou no verso 13 do capítulo 2 da Bhagavad Gita. Então, karma e transmigração da alma ou reencarnação, esses dois são parceiros. Essas duas leis materiais, não tem nada espiritual nisso, funcionam juntas. Então, a primeira coisa é, será que a lei do karma ela é simples? Porque muitos teólogos, muitas pessoas pensam que a lei do karma ela é um pouco simplória porque não entendem como ela funciona. Pensam, então a lei do karma é assim, então se eu morro nessa vida, eu vou nascer como um escorpião na próxima. Se eu morro em tal circunstância, eu vou nascer como um ornitorrinco na próxima. Se eu morro em tal circunstância, eu vou morrer como semideus. Não. A lei do karma basicamente passa por isso, mas ela é muito mais complexa. Então, a primeira advertência que Krishna vai dar na Bhagavad Gita, no capítulo 4, sobre o que é a lei do karma, é primeiro que essa lei do karma é extremamente complexa. Então, Krishna dá esse aviso para todos nós. É dificílimo entender as complexidades da ação. Aqui, a tradução literal da palavra karma, ação. Portanto, ou seja, então a lei do karma ela é uma lei que rege a ação, a atividade, ou seja, o comportamento do indivíduo. Ou seja, enquanto a gente pode falar que a moral é uma reflexão sobre a ação, a lei do karma é o resultado da praxis dessa ação. Portanto, deve-se saber exatamente o que é ação, o que é ação proibida e o que é inação. Então, devido à lei do karma ser extremamente complexo, lembre-se que karma significa o enredamento da alma espiritual, da entidade viva nesse mundo material, na Prakriti. Então, esse enredamento ele é demonstrado de maneira metafórica através de uma alegoria no 15º capítulo da Bhagavad Gita, que trata sobre a yoga da pessoa suprema, Purushottama Yoga. Então, o 15º capítulo da Bhagavad Gita abre com a alegoria da figueira de Bengala. Então, o envolvimento da alma nesse mundo é mais ou menos como uma figueira de Bengala. A figueira de Bengala ela é imensa, ela é encopada e ela é extremamente complexa, né? Porque parece que as raízes vão para baixo, parece que as raízes vão para cima. Então, todo esse emaranhado de uma grande figueira de Bengala, de uma árvore Ashwatha, ela representa simbolicamente o enredamento da alma nesse mundo material. Ou seja, é extremamente complexo, extremamente denso, e não dá para dizer o que é e o que não é, e qual vai ser o próximo destino da alma. Então, Krishna, a autoridade suprema em termos de conhecimento, Deus, sabendo muito bem disso, ele vai explicar. A lei é dificílimo entender a complexidade da lei do karma, da ação. Então, o que Krishna faz? Ele divide a ação em 3 partes. Vamos ver isso mais adiante. Deixa eu dar umas explicações primeiras, mais gerais, para a gente entender o que é o karma, para ver se faz sentido. Então, aqui é uma citação da dissertação do senhor Marco Antônio de Lara, no curso de Ciências da Religião da PUC Minas. Ele trabalhou com a questão Karma Yoga como ação imoral,
como ação, Karma Yoga como ação moral ideal na Bhagavad Gita. Eu vou deixar aqui, se eu conseguir, claro, eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição e vocês podem acessar a dissertação. Então esse Marco Antônio de Lara, ele tem meio cara de macaco, então aqui eu peguei uma foto dele. Então aqui vem a citação desse senhor Marco Antônio de Lara. Então, a grosso modo, a palavra karma é traduzida como ação, atividade, trabalho, sendo compreendida de maneira mais abrangente como o dispositivo de ação e reação, causa e efeito, a dinâmica da causa e do efeito, né? Nesse ponto, o karma possui certa similitude com a lei do Isaac Newton, né? Terceira lei de Newton. Porém, enquanto a lei newtoniana advoga sobre um movimento específico na física clássica, a lei do karma regeria a formação dos diferentes corpos e a cota de sofrimento e prazer causados pela alma espiritual nesta e em sua próxima vida. Lembrando que o karma tem a ver com isso, com gozo e sofrer. Isso é o nosso karma, né? A cota que nós vamos desfrutar e a cota que nós vamos sofrer. E quem é que causou esse sofrimento, esse prazer da alma? Ou melhor, que a alma virtualmente experimenta aqui no mundo material. Será que foi Deus? Será que foi o governo Lula? Quem será que causou esse sofrimento, esse prazer? Então, a lei do karma, ela é muito dinâmica porque ela coloca toda a responsabilidade do sofrimento e prazer da alma condicionada nela mesma. Então o eu é o próprio autor da sua felicidade, de seu sofrimento, de acordo com as suas próprias ações. Desenvolvido pelo contato com as qualidades materiais, gunas. Isso é um ponto importantíssimo, entender os três modos da natureza material como aquilo que fomenta, que impele, que gera os desejos na entidade viva. Por quê? Porque é através dos nossos desejos que nós vamos agir. É baseado, é impelido, é impulsionado por nossos desejos, vontades, pensamentos que nós vamos partir para a ação prática no mundo, prendendo-a no ciclo de nascimentos e mortes. Ok? Aqui nós temos uma citação muito interessante do Huston Smith, que é um historiador, é um pesquisador das religiões, e ele tem uma ideia muito boa sobre o hinduísmo. E ele fala o seguinte sobre a lei do karma. A ciência alertou o Ocidente para a importância das relações causais no mundo físico. Aqui então ele está insinuando a questão newtoniana. Tendemos a acreditar que todo acontecimento físico tem sua causa e que toda causa terá seus efeitos determinados. A Índia amplia, ou melhor, os Vedas, melhor dizendo, a Índia amplia esse conceito de causação, incluindo também a vida moral e espiritual. Então a lei do karma é como se fosse uma lei de Newton, só que muito mais abrangente. Até certo ponto, o Ocidente fez o mesmo. Inconscientemente, de maneira velada, no dia a dia, o homem comum aceita a lei do karma, de ação e reação. Veja que interessante, é isso que ele vai defender agora, o Huston Smith. Colhemos o que plantamos. Por exemplo, ou semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Aqui está explicado com palavras simples e objetivas o que é a lei do karma. São as maneiras ocidentais de apresentar essa questão. A diferença é que a Índia mais severa amplia seu conceito de lei moral para vê-la como um absoluto. Não admite exceções. A condição atual de cada vida anterior, até que ponto é feliz, se é confusa ou serena, quanto ela vê, a pessoa, será um produto exato daquilo que ela desejou e fez no passado. Ou seja, ele ainda não consegue ver quão complexa ainda é a lei do karma. Ele tem uma boa visão sobre a lei do karma, o senhor Huston Smith, mas ele não consegue enxergar essa complexidade que Krishna aponta na Bhagavad Gita, porque não dá para falar de maneira superficial
sobre a lei do karma. Quando você entende o que ela é realmente, baseada nos Vedas, você vê que ela consegue dar uma explicação plausível sobre o que é a realidade e a presença do homem no mundo. Do mesmo modo, seus pensamentos e decisões atuais determinarão suas experiências futuras. Cada ato que o indivíduo dirige ao mundo tem sua reação, igual e oposta sobre ele próprio. Cada pensamento desfecha um invisível golpe de cinzel que esculpe seu destino. Bom escritor. Então, como nós estávamos falando, Krishna então vai dividir essa complexa lei da ação, a lei do karma, em 3 níveis, em 3 tipos de ação especificamente. Então, quando a gente fala karma, dentro da cultura védica, como o Krishna falou, é a ação que desencadeia, que desenrola, que desenvolve os próximos corpos das entidades vivas e a sua cota de sofrimento e prazer. Mas será que existe alguma coisa que regula essa ação? Será que por que uma certa ação traz sofrimento e um outro tipo de ação traz prazer? Será que existe uma ação boa, uma ação correta, em que o ser humano pode se enveredar? E será que existe um tipo de ação proibida, algum tipo de ação ilícita em que o ser humano não deve incorrer? Estou falando com o ser humano porque quem é responsável, quem contrai um karma, são os seres humanos, porque o ser humano tem a independência, ele tem a capacidade de refletir, de ter o livre-arbítrio sobre as suas ações. O ser humano pode refletir sobre suas ações. Será que a minha ação é boa ou ruim? Se a minha ação é boa, consequentemente eu vou desfrutar. E se minha ação é ruim, consequentemente eu vou sofrer. Mas será que isso não é muito maniqueísta? O que é que vai regular, ou aonde está escrito o que eu devo fazer e o que não devo fazer? Então, da mesma forma que uma sociedade tem a sua constituição, o seu conjunto de leis que estabelece o que o cidadão do Estado deve fazer e o que não deve fazer, da mesma forma, o universo, o cosmos, ele também tem as suas injunções de regras, de leis, de como a pessoa, a alma condicionada deve agir ou não deve agir. E esse código de leis é chamado geralmente de escrituras reveladas. Então, em determinados momentos históricos, em determinadas culturas, surgem essas escrituras reveladas, como o Corão, como a Torá, como a Bíblia. E basicamente ela vai regular, em certo sentido, o que deve ser feito e o que não deve ser feito pelo homem. Com qual objetivo? Então toda ação, ela tem um objetivo final, ela tem um telos, uma meta última. Qual é a meta última da ação humana? Alcançar a emancipação espiritual, alcançar o reino dos fins, como diria Manuel Kant, ou o reino de Deus, alcançar a verdadeira realidade eterna, original e de prazer, onde a alma vive juntamente com a fonte de toda a sua criação, Deus, ou, de acordo com os Vedas, Vishnu ou Krishna. Então essas escrituras reveladas, especialmente os Vedas, eles vêm dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então o karma, ele é a ação que vai desenvolver os corpos, especialmente para que as pessoas possam ter mais prazer, mais felicidade, possam ter bem-estar, que possam ter boas condições de vida. Então isso é o karma. Então por isso que o karma está relacionado ao quê? Com as injunções védicas, especialmente a porção Karma Kanda, a porção inicial dos Vedas, Karma Mimamsa, ela ensina, ela instrui como deve ser a ação para que o indivíduo tenha facilidades e bem-estar no mundo material. Então isso vai levar
ao Swarga, aos planetas celestiais. Então, quando a gente fala karma, no sentido estrito, de acordo com os Vedas, karma significa ação que está de acordo com as injunções védicas. Então, adoração aos semideuses, dar caridade, penitências, estudo das escrituras, tudo isso, de certa forma, é o que vai desencadear um corpos melhores nascimentos na próxima vida. Isso vai proporcionar o desfrute ou a ação fruitiva para a qual vai vir o fruto, né? O fruir do gozo dos sentidos na próxima vida. Já o contrário, uma ação proibida ou conhecida como vikarma, que não deve ser feita, ela é feita de maneira caprichosa, ou seja, o indivíduo ele tem a sua mente ou o que ele acha certo como sua autoridade, e geralmente essa ação vai de encontro com as injunções védicas. Então toda ação em vikarma, toda ação proibida que fere as injunções védicas, que fere as recomendações dos Vedas para que a alma possa desfrutar, ela é conhecida como vikarma, o karma abominável, ação proibida. Então os Vedas regulam e ensinam como é que a alma condicionada pode desfrutar e ser feliz nesse mundo. Ali você tem o guia de como fazer a coisa correta. Já se a alma quer desfrutar de maneira independente, se ela se acha grande e sábia e ela pode fazer o que ela quiser, muitas vezes ela acaba desafiando e ferindo esses códigos, essas injunções védicas. Por exemplo, atividades como intoxicação, matança de animais, roubo, etc, etc. Essas ações pesadas, elas não são sancionadas pelos Vedas porque são ações muito densas e que prendem a alma no ciclo de nascimento e morte e consequentemente atraem sofrimento, grande sofrimento na próxima vida. Porque geralmente são ações egoístas, ações materialistas. Isso acaba atraindo sofrimento. O ponto é que se eu ajo contra as injunções das escrituras reveladas, eu vou sofrer. Se eu ajo de acordo com as injunções das escrituras reveladas, eu vou poder ser feliz nesse mundo. Mas a felicidade nesse mundo é temporária. E além dela ser temporária, o indivíduo, para desfrutar nesse mundo material, ele ainda fica encarcerado, ele fica preso no ciclo de nascimentos e mortes. E dentro desse mundo material, dentro do ciclo de nascimentos e mortes, existem 4 classes de coisas que não fazem parte da natureza original da alma, que é nascimento. A alma nunca nasce no mundo espiritual, ela nunca envelhece, ela nunca adoece e por fim ela não morre. Então essas são 4 misérias universais impostas a qualquer ser humano, animais, bestas, etc. Então, a partir do momento que você tenta desfrutar nesse mundo material, você tem que adquirir um corpo material, e esse corpo material é sujeito a essas 4 classes de misérias, de sofrimento. Então, qual é a vantagem de você ter um bom karma? Da mesma forma, se você é um bom prisioneiro, se você está preso num presídio de segurança máxima, então aqueles presos que são mal comportados, eles vão para a solitária, né, uma cela escura, sozinha, que é uma condição péssima, né, para a psique, para a consciência humana, né, é uma tortura. Porém, aqueles presos que são obedientes, seguem as leis do presídio e são bem comportados, eles podem, por exemplo, ir trabalhar na biblioteca, trabalhar na cozinha ou até no jardim, né, perto do diretor do presídio, etc. Mas em que adianta você trabalhar num jardim, mas se esse jardim está dentro de um presídio, ou seja, você está no presídio, de que adianta ter um bom karma, ir para a Swarga louca, desfrutar desse mundo material, se ainda você está dentro do ciclo de nascimentos e mortes? Você não está na sua condição original, real e eterna de existência. Então, de acordo com Vishwanath Chakravarti Thakura, tanto karma quanto vikarma são a mesma coisa. Por quê? Porque você vai estar preso nesse mundo material. De que adianta desfrutar desse mundo se você vai estar preso dele, né? De que adianta você ter uma refeição melhor, mais luxuosa, mas se ainda você está preso dentro de uma cadeia. Então,
a grande sacada, o pulo do gato, é a ação em akarma que Krishna vai recomendar no Bhagavad Gita, que seria a inação, ou seja, você age, mas é como se você não estivesse agindo. Inação ou ação que não gera nenhuma espécie de reação. Porque se você tem um karma positivo para desfrutar, você vai ter que nascer. Se você tem um karma negativo, você vai ter que nascer para sofrer. Então, como é que eu posso queimar esses resíduos da ação para que não nasça mais? Qual é a ação que não gera karma? Então, essa ação que não gera karma é conhecida como inação ou akarma. E qual é o princípio, qual é a regra dessa ação? Essa ação ela é feita não mais por prazer egoísta da alma condicionada, por nosso prazer egoísta. Essa ação que não gera karma é uma ação feita para a satisfação de Deus, para a satisfação de Krishna. Então as escrituras reveladas, a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam vai ensinar isso, que esse é o princípio da ação, da moral ideal, ou da ação natural da alma, que é, em vez de dar prazer egoísta para si, especialmente no caso da alma condicionada que está iludida pensando que é o corpo, em ignorância, que não tem conhecimento do que é a alma espiritual, de quem eu sou. Então esse é um trabalho defeituoso quando nós pensamos que somos o corpo e agimos trabalhando para dar prazer, felicidade e satisfação para o corpo e suas expansões. Então, quando essa tendência de dar prazer e satisfação é transferida do nosso ego para a satisfação de Deus, Krishna, essa ação é ideal. Essa ação é a karma. Em vez dela nos enredar no ciclo de nascimentos e mortes, gerando resíduos, ela nos liberta, ela queima os resíduos. Simplesmente quando agimos para a satisfação plena da divindade suprema, Deus ou Krishna. Aqui o macaco do Marco Antônio de Lara fala novamente em sua dissertação. É insustentável explicar uma teoria da ação ou karma, como fazem alguns teólogos ocidentais, como os kardecistas falam. Os kardecistas falam que é impossível você regredir para formas animais. O ponto é que a alma ela nunca entrou em contato com o mundo material. E o que regrediria ou avançaria, o que tem essa elasticidade, essa porosidade, é a consciência. Então, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a vibração da nossa consciência, isso vai gerar o nosso próximo corpo. Então, se a pessoa tem uma consciência elevada, ela pode adquirir um corpo elevado, mas se a pessoa tem uma consciência baixa, medíocre, animalesca, ela vai ganhar um corpo vibrando na mesma sintonia. E aí a grande questão é, o que é que vai gerar, o que vai proporcionar uma consciência elevada ou uma consciência baixa? Já que essa consciência ela é porosa, ela é influenciável. O que vai gerar essa consciência mais elevada ou mais baixa, o que vai matizar, o que vai tingir essa consciência são as cores dos gunas, dos modos da natureza material. Um exemplo prático para vocês entenderem isso é a questão da luz. A cor natural da luz é branca. Mas se eu colocar um celofane vermelho, qual vai ser a cor que vai ser refletida? Vermelho. Se eu colocar em volta da lâmpada um celofane azul, qual é a cor que vai exalar da lâmpada? Cor azul. Se eu colocar um celofane preto, vai ter um monte de gente que vai adorar, né? Vai aproveitar para fazer uma rave em sua casa. Vai gerar uma luz negra. Então, da mesma forma, a consciência pura, a consciência original, a cor branca da consciência seria a consciência de Krishna. Isso é consciência pura, a consciência de Deus. Quando eu estou consciente da minha verdadeira identidade como alma espiritual, servo eterno de Deus, Krishna, isso significa consciência pura. Da mesma forma, a consciência, quando nós nos envolvemos com atividades permeadas pelo modo da paixão, tamas, como está aqui ao lado esquerdo da tela de vocês, a nossa consciência vai ficar matizada por apego
excessivo às coisas matérias, né? Ao gozo dos sentidos. E é lógico, agindo nessa frequência, eu vou adquirir corpos também nessa frequência. Se a minha ação, se eu pauto minhas ações, se eu me conecto em demasia com o modo da ignorância, tamas, escuridão, naturalmente eu vou ter um corpo vibrando na mesma frequência. E se eu me conecto com o modo da bondade, sattva, então as minhas ações serão equilibradas, serão harmônicas, desapegadas do mundo material, com conhecimento de que eu sou uma alma espiritual, etc. Então, sattva significa conhecimento, verdadeiro conhecimento. Conhecimento significa saber a distinção entre matéria e espírito, entre o real e o irreal, o temporário. E felicidade, verdadeira felicidade, felicidade contínua, felicidade pura, simples e contínua, que é a felicidade da alma. Não a felicidade gerada do contato dos sentidos com o objeto dos sentidos. Então, a nossa consciência, ela se matiza, ela se encobre, ela adquire as características dos gunas. E determinado guna vai nos dar determinado corpo. Então, se eu quis desfrutar de determinado guna, por exemplo, a pessoa que usa crack, o usuário de crack, ele pensa que ele está sentindo prazer com aquilo. Uma pessoa com uma consciência mais elevada, mais influenciada pelo modo da bondade, ela consegue enxergar que a vida daquele usuário de crack é só sofrimento, é só miséria, é só calamidade. Mas o usuário de crack, por ter uma influência grande de tamas, de escuridão, acha que aquilo é prazer, acha que aquela vida é felicidade. Então a consciência se encobriu pelos modos. E já que ele quis se conectar com tamas e os seus detritos, naturalmente a energia material vai fornecer um corpo pelo qual ele possa continuar desfrutando daquela energia e daqueles detritos. Então simplesmente o nosso corpo, o nosso próximo corpo, a nossa próxima vida, ela surge, ela é formada de acordo com os gunas que nós entramos em contato, e aí a natureza material, a Prakriti, vai fornecer um corpo para que a gente possa desfrutar daquele guna. Ok? Então vamos ler de novo a citação do estúpido do Marco Antônio de Lara. É insustentável explicar uma teoria da ação ou karma, como fazem alguns teólogos ocidentais, como os kardecistas, eu disse aqui, que ingenuamente não conhecem os gunas, né? Os modos, as qualidades do paixão, bondade, ignorância, rajas, sattvas e tamas, que torna a lei do karma universal, que são três energias fundantes da Prakriti e do mundo material, que permeiam tudo e portanto são universais e necessárias, sem mencionar as qualidades da natureza material ou os gunas, pois são estes, os gunas, o combustível que impele os diversos tipos de desejos, vontades e impulsos do sujeito, que permeiam não só os seres vivos, mas todos os elementos e substâncias dentro da estrutura material, a Prakriti. Então, aqui vem uma situação do Itamar Theodor, que é o Ishvara Krishna, que é um acadêmico, professor da Universidade de Israel, e ele fez um comentário muito bom sobre a Bhagavad Gita, estrutura e significados. Está em inglês, infelizmente, mas é um guia de estudos muito bom para aqueles que querem apresentar a Bhagavad Gita no meio acadêmico, já é aceito, já é respeitado. Então, o que ele vai falar sobre a lei do karma, né? Como os gunas são dominantes e governam todos os aspectos da vida, este mundo é às vezes chamado de o mundo dos gunas. Gunas pode ser traduzido como corda, grilhões, correntes, porque ata a alma espiritual esse mundo invisivelmente, sutilmente. Como os três gunas abrangem a natureza humana, eles são refletidos através de cada pensamento, palavra ou ação. Então a nossa ação, o agir humano, ele está refletindo determinado guna pelo qual a gente está mais conectado e às vezes até mesclado. Então Krishna explica isso no Bhagavad Gita, né? Dessa forma, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida, desfrutando desses três modos da natureza material. Lembre-se, aquele que está influenciado em demasia pelo modo de ignorância, escuridão, acha que existe felicidade na vida, levando uma vida de viciado, de usuário de crack, ou usuário de álcool,
ou indo a bordéis, esses lugares escuros, de muita densidade. Eles sentem prazer nisso. Já uma pessoa que está mais influenciada pelo modo da bondade, Sattva Guna, iluminação, ele vai eugerizar esses locais. Isto decorre de sua associação com essa natureza material. Então ele está tentando pegar a natureza material, mas na verdade é a natureza material que pega ele. Assim ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. O sânscrito para essas palavras bem e mal é sadhya sadhya, ou seja, ela se encontra com o temporário e o eterno. O modo da bondade, como ilumina, como leva, conduz a pessoa à autorrealização, pode conduzi-la à autorrealização, dá uma ajuda muito boa. A autorrealização em si é o próprio Senhor Krishna, em Vishuddha Sattva, Vasudeva Sattva, o modo de Krishna. Mas o modo da bondade, ele conduz à iluminação, à autorrealização. Então por isso no verso ele é chamado de Sad. Já a Sad, o temporário, ele é promovido, ele é desperto ou é levado ao encontro do temporário os modos da paixão e da ignorância, Rajas e Tamas. Transmigração da alma como produto do karma. Lembra, a gente já falou então que a reencarnação é apenas um produto da lei do karma, elas funcionam juntos, a transmigração e a lei do karma. Então, verso 8 da Bhagavad Gita, aqui a gente está no capítulo 15 também, Purushottama Yoga. Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Então o corpo, às vezes a pessoa pensa que o corpo é uma grande coisa, é o grande detalhe. Na verdade, o corpo é insignificante. O grande lance da nossa existência, ao qual nós estamos presos, é a consciência no mundo material. Porque é essa consciência que transmigra de um corpo para outro. O corpo, ele dura o quê? 70, 80 anos com muita sorte. Mas a consciência, mente, inteligência, a noção de egoidade, o ahankara, é nele que a alma está sendo transportada. É ele que está encobrindo a alma, né? É nele que a alma está permeando. A alma não tem nada a ver com a consciência material contaminada, mas o agente ativo que passa por eu no mundo material é essa consciência contaminada, é essa consciência que vai levar a alma para um outro corpo, e as cores, o estado dessa consciência que vai determinar um outro corpo, e um outro corpo, e um outro corpo. Com isso ela aceita uma espécie de corpo, ao abandoná-lo, e volta a aceitar outro tipo de corpo. Verso 9, a entidade viva, aceitando esse outro corpo grosseiro, obtém um certo tipo de ouvido, olho, língua, nariz e sentido de tato. Então, se a pessoa se degradou em demasia, a alma, e recebeu o corpo de porco, então ela vai ter o quê? A visão de um porco, língua de porco, nariz do corpo, ela vai ter esses sentidos de porco. Então a mente dela vai se atrair, consequentemente, a comer refugos, comer lavagem. Por quê? Porque a alma está num corpo de porco, com os sentidos de corpo, a consciência ela vai se amoldar ao determinado tipo de corpo. Ou, no caso específico, o corpo de um porco. Porco. Que se agrupam ao redor da mente. Ela então desfruta um conjunto específico de objetos sentidos. Meu Deus do céu. Qual será que é o objeto de sentido do ornitorrinco? Verso 10. Os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo. Ou seja, essa questão da lei do karma e da transmigração da alma que funcionam juntas, elas são materiais, não tem nada de espiritual, nada de metafísico nisso. Ela é sutil, mas é material. Mas as pessoas que estão muito enredadas, que estão chafurdando nesse mundo material, não conseguem entender, porque é uma lei sutil, invisível. Mas com bom senso e com pureza, com iluminação, nem com muita iluminação, é uma lei material, você pode percebê-la.
Então os tolos não conseguem compreender como a entidade viva pode abandonar seu corpo, nem conseguem entender que tipo de corpo ela usufruirá sobre o encanto dos modos da natureza. Mas aquele cujos olhos estão treinados em conhecimento pode ver tudo isto. Então, qual é o princípio? Com base nos anseios, dos desejos que nós desenvolvemos nessa vida, aquilo que a gente tanto desejou nessa vida, nisso, um corpo grosseiro é gerado de forma compatível com os desejos e mérito, púnia, da alma condicionada. Então, isso, na verdade, é uma misericórdia de Deus, porque se a gente quiser se enredar, se a gente quiser realizar as nossas fantasias e experimentar esse mundo material ao máximo, Deus vai fornecer corpos respectivos e compatíveis para com as experiências que nós queremos ter nesse mundo material. Então, se você quer ir para a boca do lixo, Krishna, Paramatma, ele vai fornecer um corpo respectivo para você ir lá catar lixo, para você ir na boca do lixo. Então, entendendo isso, alguém que gosta muito de mergulhar de fundo da natureza do oceano, ele pode receber o corpo de um peixe. Alguém que gosta muito de voar, essa pessoa pode receber o corpo de um corintiano, de uma gaivota miserável. Alguém que gosta muito de dormir, qual o corpo que será que ela vai receber? Será que é o corpo de um urso? Não, é o corpo de uma banana. Por que banana? Porque a banana já vem com o sleep bag embutido. Olha aí, é só fechar o sleep bag, a banana fica lá dormindo, rapaz. Oxe. E alguém que gosta muito de ser histérico, raivoso, tá sempre irado, xingando, esbravejando. Que corpo será que essa pessoa pode receber? Isso mesmo, o corpo de um pincher, que tem uma raiva gigante, um corpo minúsculo que é para não causar tanta destruição e dano à sociedade. Bom, zoeira à parte, qual é o princípio? O que está sendo dito na Bhagavad Gita, nos Vedas? Então Krishna fala no 14º capítulo que vai tratar sobre os gunas. Quando alguém morre no modo da bondade, Sattva Guna, ele atinge os planetas superiores puros, os planetas dos semideuses, onde residem os grandes sábios, Maharloka, Tapoloka, Janaloka, especialmente esses planetas, porque o planeta de Indra, Swargaloka, ainda tem uma pitada de paixão grande. Quando alguém morre no modo da paixão, ele nasce entre os que se ocupam em atividades frutivas, geralmente entre os seres humanos, nesses planetas intermediários que nós estamos agora. E quando morre no modo da ignorância, tamas, escuridão, nasce no reino animal ou em planetas inferiores ou infernais. Então, isso foi Bhagavad Gita, capítulo 14, versos 14 e 15. Então, como é que funciona esse ciclo da reação kármica? Então isso é explicado em um Purana, né, conhecido como Padma Purana. Aqui embaixo está a citação. E o Padma Purana fala: Aprarabdha palam papam kurtam bijam palom mukham kramenarva praliyeta Vishnu Bhakti ratatmanam. Em uma vida pecaminosa, uma vida materialista, as reações às atividades estão adormecidas em diferentes fases, que é o que chamamos de ciclo de Aprarabdha, ou Prarabdha Karma. As reações pecaminosas podem estar prestes a fazer efeito, Palomukha, que essa é a fase de Palomukha, quando a reação está quase chegando. As reações podem estar ainda mais adormecidas, Kurta. Então você pode dividir a reação, você pode comparar ela com o desenvolvimento de uma árvore. Então, quando você comete uma atividade pecaminosa, isso gera uma semente, que é essa fase de bija, que a gente vai ver mais na frente, né? As reações podem estar ainda mais adormecidas, kuta, ou elas podem estar em um estado de semente, bija. Então a gente pode dividir o estágio de Prarabdha Karma, que é o estágio da reação pecaminosa,
como um fruto, né? Como o fruto de uma árvore. Phalam papam. E essa árvore seria a atividade materialista ou atividade papam. Pode ser traduzido como pecaminosa aqui. Então, quando você comete uma atividade material, é como se você plantasse uma semente. Então, essa atividade material, ela é como uma semente que ela vai se desenvolver em fases como Phalam, Mukha e Kuta, que é como se fosse o desenvolvimento da reação pecaminosa. Então, quando esse fruto está maduro, depois de um tempo indeterminado, você experimenta. Então, quando a gente está desfrutando, ou quando a gente está sofrendo, aqui no caso Papam, quando a gente está sofrendo, esse é o fruto da reação pecaminosa. Ele passa por vários estágios, né? Semente, quando você faz a atividade pecaminosa, e ela vai se desenvolvendo como uma árvore, até você colher os frutos amargos dessa atividade pecaminosa. O grande problema que Rupa Goswami vai alertar dessa fase de Prarabdha Karma é que esse ciclo, essa reação pecaminosa, ela acaba se tornando um ciclo vicioso que é muito difícil, que é praticamente impossível da alma sair. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine alguém que teve o seu marido ou que teve sua esposa, onde o seu cônjuge o traiu. A minha esposa me traiu com outra pessoa. O meu esposo me traiu com outra mulher. Então esse ato de traição, isso causa muito dor, causa muito sofrimento, causa muito transtorno. Então esse ato da traição e todo o sofrimento gerado é quando a gente está comendo, quando a gente está colhendo os frutos amargos de uma atividade pecaminosa do passado. Se alguém está me traindo, esse sofrimento é gerado por causa de uma atividade que eu fiz no passado. Aí a grande questão é, tudo bem, então eu colhi um fruto que começou lá com uma semente, etc, etc. Aí, para aliviar a minha tensão, para aliviar a minha dor de ter sido traído pela minha esposa, pelo meu esposo, o que eu vou fazer? Eu vou no bar beber para afogar minhas águas. Aí esse ato de ir para o bar e consumir bebida alcoólica é outra semente que eu estou plantando. Entendem? Essa semente de ação pecaminosa, que ela também vai desenvolver, vai crescer, vai amadurecer e vai gerar outra reação pecaminosa, outro sofrimento. Entendem esse ciclo? Eu não consigo sair desse ciclo de reação kármica, né? Porque eu toda hora cometendo atividades pecaminosas e mais e mais e mais. Se eu não vou para o bar beber, vou procurar outra mulher outro homem para poder me vingar, para eu poder desfrutar desse corpo e poder esquecer, poder me vingar do meu cônjuge. E se alguém consegue não guardar mágoa e se refugiar em Deus? Buscar o divino, sem querer vingança, sem mágoa, entendendo que esse mundo é muito perigoso, esse mundo é catastrófico, essas coisas acontecem, eu quero sair dele, eu quero me refugiar em Deus, quero buscar Deus. Aí sim ele começa a fazer uma curva, que é o que vai ser explicado aqui, agora na sequência. Em qualquer caso, todas as espécies de reações pecaminosas, elas são anuladas se a pessoa ocupa-se no serviço devocional ao Senhor Vishnu. Então, a partir do momento que, quando nós nos rendemos a Deus e falamos, não quero mais me envolver nesse mundo material, não quero mais me enredar nesse mundo material, quero ser um servo de Deus, quero me ocupar a serviço, a satisfação de Deus, Vishnu ou Krishna, então o serviço daí em diante prestado a Deus, ele vai queimar todas as sementes bija dessas atividades pecaminosas que estão estocadas em nosso coração, que estão acumuladas em nossa consciência, prontas para germinar, desenvolver e gerar frutos amargos na forma do sofrimento. Mas daí um visitante no Festival Domingo me perguntou, mas eu já vi um monte de devotos passando por dificuldades, sofrendo. Por acaso isso não é o karma deles? E aí?
Padma Purana falou que o Bhakti, o serviço devocional, queima as reações pecaminosas todas. Mas o visitante domingo falou, eu já vi um monte de devotos sofrendo. Como é isso então? Então quer dizer que existem dois viés, duas maneiras de se interpretar essa questão. Primeiro, que o serviço devocional ele queima as sementes da reação pecaminosa, aquelas reações pecaminosas que já deram fruto, que nós estamos colhendo, essas não tem mais jeito. Imagine se alguém nasceu manco. Muitas vezes isso não dá para resolver. Ou então alguém nasceu sem braço, sem uma perna, que nasceu em uma situação irreversível. Esse é o fruto que ela colheu. Mesmo que ela se renda a Deus, isso ainda vai continuar. É o exemplo que Prabhupada dá do ventilador. Então, quando a gente está em contato com o mundo, agindo materialmente, é como se o ventilador do nosso karma, da nossa atividade, estivesse gerando. Ele está em contato com o mundo, com a eletricidade. Quando a gente se rende a Krishna, através do serviço devocional, a gente se rende a Deus, é como se a gente puxasse o plug do ventilador da tomada. O ventilador, ele está desligado, correto? Mas a hélice ainda continua a girar. Então, algumas das reações, melhor dizendo, que estão na forma de fruto nessa vida, a gente vai ter que arcar com essas consequências. Da mesma forma, se você vai a um restaurante e come pratos saborosos e caros, no final você tem que pagar. Então a gente desfrutou disso no passado, né? E isso é algo, às vezes é algo recente, então a gente tem que pagar por essas reações. É como o efeito do ventilador que foi desligado por não rendermos a Krishna, mas ainda continua a girar. Ainda nós sofremos algumas reações do passado. Porém, as reações pecaminosas estão em forma de bidja, de semente, que vão frutificar, formando próximos corpos para próximas vidas, essas são queimadas. Isso é muito bem explicado no diálogo entre Shukadeva Goswami e Maharaj Parikshit no passatempo de Ajamila. Como os santos nomes têm essa capacidade de queimar todos os desejos futuros, né? Todas as reações futuras. Outra maneira de se interpretar é que quando a pessoa se torna devoto, ela se rende de verdade a Krishna, não fica fazendo um show, mas quando ela se rende realmente e tem sadhana na rendição, pelo conhecimento que ela adquire, pela paz que ela adquire, pelo controle mental que ela adquire, ela entende que aquele sofrimento que ela tem, na verdade, é muito pequeno. Já o materialista não, pelo fato de ele estar tentando desfrutar do mundo, mas vê um monte de reação, vê um monte de sofrimento, ele fica muito atônito, fica muito preocupado. Então, mentalmente, as consequências das reações que um devoto sofre são muito minimizadas pelo controle mental que ele tem, pela pureza que ele tem, pelo contato com o serviço devocional que ele tem. Porque mesmo grandes santos passam por tribulações, né? Prabhupada, Jesus Cristo, São Francisco de Assis. Mas será que a maneira que eles encaram esse sofrimento, esses reveses no mundo, é a mesma forma que um materialista, ateísta, encara? Então Krishna também explica isso no Srimad Bhagavatam para Sudama Vipra. Tvavagami navet bhavat uta shubha shubhayor guna vigunam vayans tarhi dehabrtam chagira anuyuga manvaham saguna gita paramparaya shravana britoyata stam apavarga gati manujai. Quando alguém vos compreende, ele não mais se preocupa com sua boa ou má fortuna decorrente de atos passados, piedosos ou pecaminosos. Já que sois vós apenas que controlais esta boa ou má fortuna. Ele entende que Krishna é o Supremo Controlador e que tudo o que ele está passando, isso está sob o controle de Deus, de Krishna. O materialista não consegue entender isso. Semelhante devoto realizado também considera o que os seres vivos comuns dizem sobre ele. Todo dia ele enche os ouvidos com vossas glórias.
Semelhante devoto realizado também desconsidera o que os seres vivos comuns dizem sobre ele. É o povo, né? Ele não se importa mais com a opinião do povo, com a opinião a ele. Ele está feio, ele está fixo no serviço devocional, então a sua consciência está totalmente harmonizada e totalmente tranquila, porque está dedicando tudo à satisfação de Deus. Não mais para ele, não se identifica com o corpo, ele não pensa mais que é João, José, fulano, ciclano. Ele já não liga mais para essas identidades e suas posições no mundo temporário. Todo dia ele enche os ouvidos com vossas glórias, Krishna Katha, que são recitadas em cada era pela sucessão ininterrupta dos descendentes de Manu, e assim tornai-vos para ele a salvação última. Então outro verso maravilhoso é esse aqui, esse verso de Krishna, do Senhor Brahma falando a Krishna. Nós tivemos antes o Sudama Virpa falando a Krishna. Então o verso Tate anukampan susamikramano bhunjana evatma kritam vipakam ridbhagva purbhir vidhadhan namaste diveta eu mukti pare sadhayapak. Meu querido Senhor, aquele que espera ansiosamente que vos lhe concedais vossa misericórdia imotivada. Isso é maravilhoso. O devoto encarna aquela canção do Bob Dylan, knock, knock, knock on the heaven's door, bate, bate, bate na porta do céu. Então o candidato a devoto, ele está batendo na porta do céu, falando Krishna, 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 Krishna. Se Krishna vai abrir a porta ou não, ele simplesmente está lá esperando que Krishna venha abrir. Se ele abrir ou não, porque ele é independente, ele pode fazer qualquer coisa, Krishna, isso não é da alçada dele. Ele só está lá, batendo na porta do céu, esperando a misericórdia de Krishna. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre com paciência as reações de suas más ações passadas e oferece-vos respeitosas reverências com seu coração, palavras e corpo. Pô, será que ele é meio masoquista? Não. Olha só a conclusão. Nessa atitude, sofrendo as reações que ele mesmo plantou no passado, e esperando a misericórdia de Krishna, glorificando a Krishna, o que vai acontecer? Com certeza, essa pessoa é um candidato à liberação, porque esta se tornou seu legítimo direito. Assim como um filho pequeno, quando o pai abandonar o corpo, ele vai receber a herança. Da mesma forma, aquele que é um servo de Krishna e se mantém fiel, manso, humilde, submisso e paciente, Utsaham Nishadhairat, vai ter a liberação como direito irrevogável. Assim como a herança não pode ser tirada do filho, a liberação nunca é tirada do devoto fiel. Então aqui é outro verso, já é outro contexto. Yashantantagatam papam jananam punya karmanam tedvandva moha nirmukta bhajante mandridavartaha. Aqui é o Bhagavad Gita, capítulo 28, capítulo 7, verso 28. Não existe capítulo 28 na Bhagavad Gita, desculpem. Aqueles que agiram piedosamente tanto nesta vida quanto em vidas passadas, Yashantantagatam papa, aquelas pessoas que seguiram as escrituras reveladas e principalmente que adoraram Krishna. Por exemplo, quando a gente está circunambulando a plantinha de Tulasi, o que diz a canção de Tulasi? Yani kani cha papani brahma hatyadikani cha tani tani prana shanti pradakshna paripade. Então aquelas pessoas que ao circunambularem a Tulasi passo a passo, elas destroem Yani kani cha papani brahma, elas distraem milhares de reações pecaminosas, mesmo a de ter matado um brahmana, brahma hatyadikani cha. Então o serviço devocional de adorar as deidades, tomar darshan das deidades, comer mahaprasada, cantar os santos nomes, tudo isso é Krishna. Mas um primeiro efeito dessas atividades devocionais é o que ele está dizendo aqui, é esse agir piedosamente. Se agir piedosamente, esse punya karma não são atividades dos hinos védicos, não é adorar semideus, são atividades relacionadas a Bhakti, relacionadas de Bhakti de Krishna. Só que no começo essas atividades vão estar destruindo milhares de atividades pecaminosas. O próprio cantar dos santos nomes, ele destrói milhares e milhares de atividades pecaminosas que nós comunicamos, que estão enfurnadas aqui em nosso coração. Então, no começo
do serviço devocional. O serviço devocional é profilático, ou seja, ele vem asepsiar, ele vem limpar, Chetodarpanamarjanam. Ele vem limpar o nosso coração, ele vem tirar toda essa sujeira, toda essa craca que está sob a forma de reações pecaminosas. Então aqui é dito, né? Aqueles que agiram piedosamente tanto nesta vida quanto em vidas passadas e cujas ações pecaminosas se erradicaram. Então depois de um tempo de você limpar o coração, de você desintocar essas atividades pecaminosas, o que acontece? Aí você vai se livrar da ilusão, manifesta sobre a forma das dualidades, e aí vai se ocupar em servir-me com determinação. Que são as fases do que? Nishta, Ruti, Asakti, etc. Que é quando você desenvolve apego por Krishna, que é quando começa a consciência de Krishna transcendental, espiritual, até chegar ao fato de você poder ver Krishna face a face, que é no estágio de Bhava e de Prema. Ok? Então o começo do serviço devocional, ele vem destruir essas atividades pecaminosas, é uma fase lenta, morosa, às vezes difícil, mas que ela tem que ser superada com fé em Krishna, com muita devoção e oração aos pés de lótus do mestre espiritual e Krishna, para que a gente tenha força para poder galgar essas fases de Shraddha, Sadhusanga, especialmente Bhajana Kriya e Anartha Nivritti. Porque depois que a gente subiu essa ladeira, aí vem a descida. A descida é o que? Nishta, Asakti, Ruti e essas fases do serviço devocional que são prazerosas, que são originais, tá bom? Então, no começo é muito difícil, mas depois vira rapadura, doce, dulcíssima. Tá bom? Então essas são as fases da reação pecaminosa, essa é a lei do karma. O devoto, aquele que se rende a Deus, consegue destruir essa lei do karma, esse ciclo de nascimentos e mortes. Então, Srila Prabhupada foi quem trouxe esse conhecimento apurado e científico sobre a ação da alma no mundo e suas consequências. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui é o final do nosso 50º vídeo no YouTube, através do canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Muito obrigado por vocês que têm paciência de acompanhar. Por favor, nos ajudem a propagar esse conhecimento, dando likes, dando joinhas e se inscrevendo no canal, divulgando, compartilhando. Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna e tchau!